Olá, minha amiga, meu amigo. Um ditador a menos no mundo caiu da Síria. Neste 8 de dezembro, domingo, dia da família. A família está lá no artigo 226 da Constituição. A união estável entre um homem e uma mulher será legalizada, etc. Família começa com um homem e uma mulher, o pai e a mãe e os filhos. E os tios, os netos, os bisnetos, os primos, coisa linda. A família é a célula básica de uma nação. Tudo começa com a família, com a união de um homem e uma mulher. Por falar em mulher, hoje é o dia da padroeira da minha terra natal, de Cachoeira do Sul. Nossa Senhora, né? É a Imaculada Conceição. Eu nasci ao lado da igreja, que era a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Começou em 1799 a construção da igreja. Hoje é catedral. Ali foi o meu quintal da infância e adolescência também, uma parte. Bom, em 1913, num 8 de dezembro, um presidente da República casava. Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro. Casou com uma caricaturista, Tefé. Sempre me atrapalha com a Dana de Tefé. Nair. Com a Nair de Tefé. Ele tinha 58 anos, ela tinha 27. Como a gente sabe, Lula também casou. O Hermes da Fonseca era viúvo, Lula também. Hermes enviuvou um ano antes. E Lula também não era viúvo há muito tempo, não. Casou com a Janja antes de tomar posse. E em 1991, num 8 de dezembro, se desestruturava completamente, oficialmente, se desmontava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética. Não aguentou. O socialismo não aguentou mais de 70 anos. Não sobreviveu. Né? E hoje, dois países que faziam parte da União Soviética têm uma guerra entre si. A Rússia e a Ucrânia. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O mundo tem um ditador a menos, o Bashar al-Assad. Nem era para ser ele, né? O sucessor do Hafez al-Assad, que estava no poder lá na Síria desde 1970, morreu. E aí chamaram o segundo filho, que estava em Londres estudando medicina, ele assumiu e gostou. Assumiu no ano 2000, dá um total de 52, 53, 54 anos de ditadura da família, uma ditadura dinástica na Síria. E foi muito rápido. Por quê? Porque a Rússia, que sempre apoiou a Síria, está ocupada com a guerra da Ucrânia. Não teve condições de conter os rebeldes. Os rebeldes rapidamente, em 2 semanas, tomaram o poder. E as últimas informações dizem que o Bashar fugiu de avião e que o avião tinha desaparecido dos radares. Talvez tenha sido abatido. Né? Aí ele foi derrubado 2 vezes no mesmo dia. Os meus amigos sírios cristãos estão preocupados, porque me contam que na Síria havia inteira liberdade para os cristãos, ortodoxos, maronistas e tal, mas enfim, cristãos. E que agora vem um regime islâmico. Talvez não tenha a liberdade. Vejam só, 50 e tantos anos a dinastia familiar dos Assad. Na Venezuela, o Maduro entrou em 1990.
em 2013, depois do Chávez. O Chávez assumiu em 1999, depois de ter tentado um golpe militar, com o tenente-coronel paraquedista. Aí ele morreu, assumiu o sucessor. Ninguém elegeu o Maduro, assumiu como sucessor. Na última eleição, ele desrespeitou o resultado da eleição em que ele perdeu feio. Assinou um acordo que iria aceitar o resultado, chamou os observadores e não aceitou. Ele deveria sair agora em janeiro, vamos ver o que vai acontecer. Outra é a ditadura cubana, né? A mais antiga de todas. Está desde 1959, é tão antiga que no rádio eu cobria Fidel Castro na Sierra Maestra. Eu cobria não, dava notícia do Fidel Castro na Sierra Maestra em 57, 58, 59 ele tomou o poder. Aí deixou para o irmão e está lá todo mundo daquela oligarquia que teve início com o Fidel Castro. 65 anos no poder. Na Nicarágua a mesma coisa. O Ortega, que já tinha sido presidente nos anos 85 a 90, né, ele está lá no poder desde 2007. Já está 17 anos no poder e não larga e manda embora, prende, manda embora padres, manda embora freiras, prende adversários, candidatos, né, possíveis adversários eleitorais, ele manda prender. São as ditaduras. Algumas resistem mais, outras menos, algumas são ostensivas, outras se disfarçam, né? O fato é que a ditadura, quando não há liberdade de expressão, quando há censura, quando há prisões políticas, quando há presos políticos, quando há condenações por opinião, né? Quando não há o amplo direito de defesa, quando não existe o juiz natural, quando não existe o devido processo legal, né? Quando há tribunais de exceção, aí é uma ditadura. Bom, vamos em frente. Outro fato internacional importante foi a reunião do Mercosul, a cúpula do Mercosul em Montevidéu, em que se anunciou com foguetório, com pirotecnia, acordo entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, né? A União Europeia. Só que só quem estava presente era a dona Ursula von der Leyen, né? Só que ela é presidente do Parlamento Europeu. E um acordo desses tem que ser submetido a 27 parlamentos. Então, vai longe. Digamos que foi um anúncio apressado de noivado para criar ambiente para um casamento. Só isso. Foi meio triste a gente ver o nosso presidente tentando ler um texto com palavras, digamos, difíceis de serem pronunciadas, e o Milei fazendo esgares lá, fez um discurso muito firme, muito objetivo, dizendo que Mercosul existe para beneficiar os países membros e não para prejudicar, não para restringir o comércio dos países membros. Isso tem que ser posto em prática. Eu acompanhei o Mercosul desde o tempo que era a ALAUC, a sede era Montevidéu, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Eu frequentava lá quando eu cobria pelo Jornal do Brasil. E pensar que, eu estou falando de 1973, quer dizer, já está 50 anos já e continua patinando. O Chile não entrou nessa, fez acordo bilateral com todo mundo. E a economia chilena virou economia europeia, primeiro mundo, né? Bom, foi inaugurada a igreja de Notre-Dame, igreja de Nossa Senhora de Paris, Notre-Dame de Paris, 5 anos depois de um incêndio. Parece que o incêndio despertou ainda mais força daquela igreja que é anterior ao ano 1000. A gente lembra do Corcunda de Notre-Dame, do Quasimodo,
muitas histórias. Alexandre Dumas aproveitou-se de uma igreja icônica, mas ela está mais bonita ainda. E quem brilhou lá foi o Trump, e com ele o Elon Musk, né? Meu Deus, foi todo mundo beijar a mão do Trump. Uma tremenda força, né? Aliás, está faltando 43 dias para ele assumir. 43 dias. Ele falou lá numa entrevista dizendo que nas últimas semanas houve mais mudanças no mundo e nos Estados Unidos que nos últimos 4 anos, ou seja, 4 anos de Biden, né? Só a perspectiva de ele vir a assumir em 20 de janeiro. Já agora, no fim do ano, o nosso presidente está chegando à metade do mandato e até agora, né, muita propaganda, muita fala. Ele agora está culpando a propaganda dele, dizendo que na rede social, claro que nas televisões tradicionais ele pontifica, né, ele manda, né, mas ele está reclamando que não manda nas redes sociais e que nas redes sociais a direita pode pôr as suas maldades enquanto nós não podemos divulgar as nossas bondades, né? Ele é bem... isso é que se chama polaridade, né? Aí vira comédia uma coisa dessas, né? Por falar nisso, né? Orçamento do ano que vem. A comissão mista do orçamento aprovou, vai para o orçamento do ano que vem, vai para o plenário, tem que votar ainda antes que venham as férias parlamentares. E olha só quanto o país vai pagar de juros da dívida, juros e encargos. 480 bilhões só de juros. Por quê? Porque se gasta muito e fica devendo. Aí tem que pagar juros, senão ninguém compra os papéis do governo brasileiro. Isso significa um crescimento de mais de 10% neste ano. Mais de 10%. E esse crescimento se repete em gastos de pessoal. 9,2% a mais. 447 bilhões. Despesas gerais, são 200 bilhões de despesas gerais. Também cresceu 9,1%. Né? O relator é o deputado Danilo Forte, do União do Brasil-Ceará, e fez uma queixa. Não cabe a revisão da lei orçamentária por outro poder. Foi um recado para o Supremo, mais exatamente o ministro Flávio Dino, que está legislando sobre emendas. Aliás, foi eleito agora, uma eleição para a OAB de São Paulo, teve 250 mil votantes. O vencedor, o criminalista Leonardo Sica, numa entrevista de hoje no Estadão, de domingo, disse que a interferência do judiciário em todas as esferas da vida pública é ruim. É preciso que tenha um mandato, né? Que tenha menos foro privilegiado, restrito ao presidente da República e aos ministros, porque o Supremo tem sido um grande tribunal criminal de todas as autoridades, é um poder desmedido, que desequilibra as instituições, é um desequilíbrio evidente. 11 pessoas julgando deputados e senadores, por exemplo. Sobre o 8 de janeiro, ele disse que não tem como um juiz ouvir advogado de 3.000 pessoas, o que limita, restringe a defesa, né? E disse que o Supremo de hoje está mais politizado que no tempo do mensalão. Inclusive invalida o que antes vinha validando. E ele, por fim, está pregando também uma coisa que é uma hipocrisia da OAB. Não tem eleição direta para presidente nacional da OAB, para o Conselho Federal da OAB, só para os estaduais. Depois escolhem fazer uma eleição indireta. Eu lembro da OAB nas ruas pregando eleição direta para presidente da República. Porque a OAB não tem eleição direta, né? Aliás, a OAB federal está calada. De Brasília, Alexandre Garcia.